Olá, amigos. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para o podcast da Faculdade Paulo Picanço, na nossa turma T5 do mestrado. Contamos aqui com a presença do Dr. Paulo, ilustríssimo, nos agraciando com seu sorriso enigmático. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nossa colega, a doutora Manuela Carneiro, está aqui para conversar com a gente sobre mordida aberta anterior. E aí nós vamos discorrer sobre esse assunto, vamos entender do que se trata, como fazer, como prevenir, como tratar. E aí ela vai nos abrandar aqui com as nossas dúvidas. Conto com a presença de Ítalo e Laís, mais uma vez, nossos amigos aqui do mestrado, e espero termos um excelente podcast. Bom dia, Manuela. É um prazer. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Manuela Carneiro, sou especialista em ortodontia, mestranda aqui da instituição. E eu vim falar com vocês hoje sobre o tema do meu e-book. Eu vou falar no meu e-book sobre uma maloclusão chamada mordida aberta anterior. E o que é mordida aberta anterior, né? É uma maloclusão caracterizada por um trespasse negativo entre as bordas incisais dos incisivos, tanto superior quanto inferior, quando o paciente está em oclusão. Quer dizer, os incisivos eles não se tocam, né? Mesmo quando o paciente está com a boca fechada. Então, o que me fez escolher esse tema? Por que mordida aberta anterior? Foi uma dificuldade pessoal minha em tratar esse tipo de maloclusão. Porque os tipos de tratamento dependem muito da causa, da gravidade. E tem algumas especificações que diferenciam o tratamento. Então, isso foi uma dificuldade que eu tenho em tratar. Então, eu escolhi que eu acho que muita gente tem dificuldade. Assim como eu, né? Então, aí eu trouxe vocês, né? É muito comum a gente ver criança com mordida aberta. É aquele famoso sorriso que a criança oclui, mas você ainda vê um espaço, né? O trespasse que ela fala negativo é aquele famoso... Sorriso Ronaldinho Gaúcho. É mais aquele, vou morder o pão, mas o queijo eu não consigo. Então, É mais conhecido, mais comum nos pacientes jovens, crianças. Criança, principalmente. Aquela que a mãe diz, não, nunca chupou uma chupeta. É que eu ver lá, só o espaço zonal. O espaço fica 3 dedos. Dentro chega a enrugar. Eu achei fantástico o convite de vir participar aqui, porque eu não sou da área, mas, tipo assim, eu acho um assunto que eu vejo muito assim... Corriqueiramente, né? Nos pacientes. Essa rotina. Mas não tenho nem noção de nada. Tô aqui... Já aprendi uma palavra nova. Trespasse. Aí, assim, como identificar um paciente que tem mordida aberta anterior? Você consegue identificar um paciente com mordida aberta anterior no seu consultório? Eu só... Como é que a gente faz? Boa pergunta. Para isso, nós vamos comprar seu e-book. E comprar. Eu conte aí, como é que se dá o diagnóstico, como é que você pode abordar essa É só aquele paciente essa característico que a gente já olha e já vê que realmente, como a Laís disse, que morde o pão, mas não morde o queijo, que a gente já vê o espaço, ou tem alguma outra classificação, tipo assim, a mordida aberta não necessariamente precisa ter essa característica clínica para identificar que seja mordida aberta. Ele compromete muito a estética, né? Uhum. Porque quando o paciente sorri, tem aquela abertura na frente. E também a função em relação à mastigação, né? Você não consegue prender os alimentos, né? Porque não oclui os dentes anteriores. Então, além da estética, a função também é muito prejudicada por causa dessa... A fala, você acha que também prejudica? Porque uma coisa é a gente falar tocando na palatina dos dentes, né? Dependendo da inclinação. Excelente a sua pergunta, porque quando a criança ela tem algumas palavras que ela não pronuncia, porque geralmente quando a criança tem esse mordida aberta anterior, ela tende a colocar a língua nesse espaço, que a gente chama de interposição lingual. Uhum. Então, isso prejudica muito a fala. Então, quando a gente identifica, a gente tem que encaminhar para um fonoaudiólogo. Então tem esse trabalho todo multiprofissional aí de você de entrar em contato com a língua, né?
entrar em contato com o fonoaudiólogo para fazer também, além do tratamento ortodôntico, também essa parte funcional mesmo de fonemas. Isso. É interessante que também é muito importante a questão idade do paciente. Porque, assim, até 5 anos, se o paciente deixar de usar o que está causando a mordida aberta, que é a chupeta, uso de Isso, dedo, principalmente. Quais seriam as principais causas de uma mordida aberta anterior? Porque, assim, ó, o osso, ele é um órgão assim, duro, mas ele é elástico também, né? Tá, Durante o crescimento. crescimento. Então, se a criança coloca aquele dedo ali na boca, ela vai definindo Moldando, né? vai moldando aquele osso ali. E vai deixando o espaço No formato que no fica, formato né? que Normalmente, fica o dedo. você exato. percebe, só interrompendo, né, abruptamente. Quando o paciente ele tem o costume de chupar o dedo, você percebe o palato seguindo ele é bem mais atrás, que ele segue. Chupeta, né? Diferente a chupeta, ela deixa bem aberto, mas o palato já não fica tão ali, aquela atresia. E também, por exemplo, o Ítalo comentou, né, que atende algumas crianças lá onde ele está fazendo atendimento. A mordida aberta, ela tem o grau também. Às vezes você de longe vê aquela mordida super aberta, mas às vezes é mais sutil, que aí pode ser uma língua que está ali. Ele não, em vez de posicionar a língua onde deve ficar, no palato, ele posiciona nos dentes. Então, isso vai também causar uma mordida aberta, que aí tem que ir com outro profissional, né, do fonoaudiólogo e tudo mais, porque o ortodontista ele vai tratar a causa, ou vai tratar o problema, o resultado, a consequência, mas a causa, se ela não for tratada, vai voltar. Exato. Ou seja, fechei, botou a língua, abriu. Vai Fechei, aí vai ficar aquele efeito sanfona, vai e volta, vai e volta. Então, é interessante esse tratamento multidisciplinar. Com certeza. Então, o que... Só uma pergunta meio de leigo mesmo. Então, o tratamento também é só dentário ou também tem que mexer alguma coisa em osso, fazer algum procedimento? E tem também a parte óssea também. Tem a parte óssea também, né? O que é que o leigo, entre aspas, né? O clínico, né? O estudante tem que saber. Até 5 anos, se eu eliminar a causa, eu não preciso fazer nada. Então, o garoto pode voltar, pode usar só chupeta e pode usar dedo. Assim, teoricamente. Ele eliminar a causa, parar de chupar a chupeta, o dedo. O que seja a causa, né? O que seja a causa. Tem paciente que faz sucção de dedo do pé. Bem legal. Tem doido Aí, pra assim, tudo. com idades maiores, a gente tem que intervir. Colocar aparelhos ou grade, quando é o caso da interposição lingual, temos que intervir. Mas aí, quando passa da idade, quando o osso já está ali, formado e tudo, realmente a gente tem que, através do exame clínico e radiográfico, identificar se aquela mordida aberta anterior é esquelética. E, nesses casos, realmente é com cirurgia. E no seu e-book, Manuela, você vai disponibilizar lá um capítulo sobre orientações para a família, para pai e mãe, com relação a essa questão da prevenção. Até para eles conseguirem fazer um prévio diagnóstico, para que o acadêmico, o recém-formado, possa ler lá e dizer, tá aqui, vou saber como eu chegar para a mãe e dizer de forma para ela incisiva, de dizer, olha, mãe, você ou tira esse hábito da criança a partir de agora, ou lá na frente você vai ter consequências mais graves, né? Se você vai disponibilizar algum capítulo no e-book sobre orientação à família, né? Porque dificilmente você vai ter um adulto com mordida aberta se ele não foi uma criança com mordida aberta. Então, lá tem que tentar tratar o problema na origem. O meu e-book é direcionado aos estudantes, né? Então, ele vai conseguir identificar essa discrepância, essa maloclusão. Ele vai saber identificar, vai saber orientar os pais e também alguns tipos de tratamento também. Então vai ter toda essa parte mesmo, vai ser um e-book bem fechado, redondinho, né? Que eu consigo fazer a identificação através do e-book e ainda consigo minimamente, mas pelo menos planejar alguma coisa de tratamento para eu conseguir entrar em Porque o tratamento de mordida aberta anterior, a gente tem que fazer algumas considerações também. É desafiador por causa disso, porque assim, se chegar um paciente de mordida aberta anterior, eu tenho que identificar o tipo
é de face dele, se ele é dólico, se ele é bráquio. Eu tenho que identificar se ele tem mordida, se ele tem sorriso gengival, que eu não vou conseguir tratar com um aparelho fixo, com elásticos convencionais, como eu trato sem ser sorriso gengival, porque eu vou piorar. E identificar o tipo de plano oclusal dele. Então, assim, é bem... É bem complexo, né? é bem complexo, né? Mas é interessante ela abordar essa parte de orientação no e-book, porque, querendo ou não, quem orienta os pais? O profissional que está atendendo. Então, o profissional que é leigo nessa parte de ortodontia, mas viu lá no e-book dela como os pais podem prevenir, diz, olha aí, eu nem preciso virar um ortodontista para tratar essa criança aqui quando ela vier com problema. Eu já posso garantir que ela não tem esse problema. Então, ele já vai ali no e-book dela e, opa, pai, faz assim. Até cidade é o máximo para fazer a sucção de chupeta. Depois disso, pode ser que não dê resolva. ruim. E tem pacientes também que a gente tem que encaminhar para o otorrino. São outros profissionais que a gente tem que saber encaminhar. Às vezes psicologia, né? Porque se o menino tá chupando o dedo, ou a chupeta, ou o dedo do pé... E o pai não sabe intervir, né? Às vezes é uma válvula de escape ali para ele, para chamar atenção, ou porque ele não tem nada para fazer. Então, a ansiedade, hoje em dia, a ansiedade está dando em menino dentro da barriga da mulher. Então, daqui a um dia, a criança de 4, 5 anos já está ansiosa, né? Uma das causas da mordida aberta anterior são alterações linfóides. Das adenoides, agora, às vezes o paciente tem uma adenoide hipertrófica e ele tem dificuldade de respiração e ele fica com aquela boca aberta para respirar pela boca. Aquilo causa uma mordida aberta anterior, uma interposição lingual. Velho respirador bucal, né? Exatamente. Então, a gente tem que... A musculatura fica flácida, né? Então... Exatamente. Aí, o aluno ele tem que saber identificar, encaminhar para o otorrino, encaminhar para o fonoaudiólogo e para o ortodontista. Perfeito. A gente vê que é um tratamento multidisciplinar, né? Sim. Não é só um cristão que vai conseguir ir lá botar a mão na cabeça do paciente e vai resolver o problema. A gente consegue ver realmente que tem toda essa parte aí de saber avaliar realmente. E eu acho que isso é o legal do teu e-book, da gente, pelo menos, saber identificar, saber, tipo assim, o que eu posso... Para quem eu posso mandar, para quem eu posso... Porque é muito complexo. Você mesmo falou que era uma coisa desafiadora para você lá no começo, quando começou lá. E em alguns casos ainda pode ser um pouco complexo o seu diagnóstico. E eu acho tipo assim, que a chave do seu e-book é justamente isso. A gente lê e fala assim, agora eu entendo um pouquinho mais e eu consigo fazer essa... Sei pelo menos para qual direção eu vou, né? A partir porque se chegar lá na frente na idade adulta com mordida aberta, né? É bem mais só a ortodontia às vezes não vai resolver, vai precisar de uma cirurgia, vai precisar de algo que poderia ter sido prevenido quando na infância, né? E os instrumentos de diagnóstico direitinho, fazer exame clínico, exame radiográfico, cefalometria. Então tem toda essa parte de... Um monte de coisa. De exames complementares, né? Um pré-op, né? Um preparatório para que... Mas assim, o mais importante é identificar qual é o tipo de má oclusão e direcionar o paciente. Vale lembrar que, por exemplo, o foco dela é mordida aberta anterior. Mas existem outros tipos. Por exemplo, tem a mordida aberta posterior. A anterior, ela pode... Com certeza ela vai citar, mas é uma mordida aberta em Y, em V. Ela vai abordar especificando, porque é diferente. Como eu disse, algumas... De canino para frente é uma cor, de pré para frente é outra. Exatamente. Exatamente, porque tem a mordida aberta posterior, mordida aberta anterior. Então, ela pode só citar, aqui eu estou falando da mordida aberta anterior, mas fica ligado que pode ter outros tipos. O que difere, né, a mordida aberta anterior dessas outras. O que causou aquela mordida aberta anterior? Por que a criança está com a mordida aberta anterior? Se é respiração, se é hábito. Se é só um problema de oclusão, que às vezes por ser sutil. Vou fazer outra pergunta aqui, bem de leigo. A mordida aberta pode prejudicar de alguma forma bebês, alguma coisa assim, na sucção de leite materno ou alguma coisa? Ou é um agravante? É porque você pensa assim, mordida aberta, para você ter uma mordida aberta, precisa ter o dente. Entendeu? Tendo o dente, e aí ele não fazendo essa oclusão,
Aí a gente já considera... Aí vai faz prejudicar sentido. Acho que a na mãe agradece, que fala. aí não vai conseguir morder o mamilo. Aquela é a melhor, criança, é a melhor situação. aquela criança vai crescer sem pronunciar algumas letras, sem, Os fonemas vão estar Uma prejudicados. criança vai com- ser prejudicada, porque ela vai ter interposição lingual e a língua não vai ficar no palato. Perfeito. A gente vê que é um tema bem amplo. Quero agradecer aqui a presença da doutora Manuela Carneiro, do doutor Ítalo, da doutora Laís, e agradecer para, nos próximos eventos, estarmos aqui novamente. Parabenizar a doutora Manuela. Obrigada Vai a ser todos. um e-book super Vai enriquecedor. Vai ser bem certeza. interessante.